Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. Então, aqui ele fala sobre a questão de semeadura e me remeteu bastante para a questão da ação e reação. Ele enfatiza bastante a questão da ação e reação. Ele coloca sempre sua, tal coisa, fará, chamará. Então, ele usa agente e um verbo. Então, a ação de quem? A ação nossa, sempre, né? Então, a nossa ação vai provocar uma reação. Essa reação, ela tanto atinge os outros, como ela reflete em nós mesmos, né? Ela atinge os outros de uma forma boa ou de uma forma má, dependendo da ação que a gente desenvolve, né? E da mesma forma ela reflete para a gente em coisas boas e em coisas ruins. Então, por exemplo, que atinge os outros aqui, que ele fala, sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Então, se você for modelo para os outros vão vão ser beneficiados com isso. Né? No mal, por exemplo, ele fala, seu propósito de guerrear, que é uma ação que não é positiva, né, dará frutos de inquietação, então provocará inquietação, né, nos outros e em você mesmo. E, refletindo em nós mesmos, ele fala, por exemplo, aqui, sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Então, quando você é generoso, você tem quando você precisa, você tem pessoas dispostas a te ajudar. Então, assim, o que me levou a pensar é que isso é feito constantemente, são ações cotidianas, né? Então, às vezes, elas passam despercebidas para nós, né? Às vezes a gente tem atos impensados ou age por impulsividade. E eu acredito que a gente não deve pensar somente assim, no que eu estou fazendo no sentido macro, o que eu vou ter que pagar ou ressarcir em outras vidas, ou pensar no futuro. Né? Eu acho que essas coisas que ele disse leva a gente a pensar que a gente precisa saber discernir nas nossas ações cotidianas o que a gente está fazendo, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, porque são ações que têm reações imediatas. Mas essas reações imediatas acabam transformando o ambiente, né, para um ambiente melhor e as pessoas à nossa volta, e também transformam a nossa vida, né? Mas isso a questão da semeadura, ela é uma coisa natural, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe, e quando a gente colhe coisa ruim, não é um castigo, né? É uma lei natural. Né? Aqui eu achei na segunda carta do Coríntios, que Paulo, no capítulo 9, versículo 6, Paulo fala, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, quando a gente pensa, para pensar, né, qual é a nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual, e qual é a verdadeira missão que a gente tem, né, que é o nosso destino, que é atingir a perfeição relativa, e quando a gente conseguir tomar consciência disso, né, tomar consciência no sentido de praticar, né, nos nossos atos e tentar fazer com que eles se tornem constantes, né, as boas ações, né, por meio do nosso discernimento,
a gente consegue evoluir de uma forma mais rápida, né? Eu achei uma frase aqui que eu achei bastante interessante, que diz assim: somos escravos do ontem, mas somos donos do amanhã. Então, também cabe a nós, e somente a nós, transformar, né? Isso foi falado, inclusive, nos vídeos que você mandou, né, Glaucia, que a gente não tem o poder de transformar os outros, a gente só consegue transformar nós mesmos e pensar diariamente no que eu posso fazer, né? E, assim, para encerrar a reflexão sobre essa questão, eu achei que essa questão do Livro dos Espíritos, a questão 643, ela diz assim: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E a resposta é: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que seu concurso tenha a ser necessário. Então, aí, essa leitura me levou a essas reflexões e a essa questão aqui, né, que é uma transformação, uma reforma íntima e a gente pensar que nas nossas ações, né, e não nas ações dos outros. Então, aí, quem quiser complementar, por favor. É o texto do Lázaro, né? Que foi bem marcante para a gente, aquele texto que o dever começa conosco, né? Uhum. Que a gente não é dono da probidade interior do outro. Muito bem, muito completo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não. Não, porque a Noeli já usou reflexões de várias aulas que nós tivemos, né? Sim. Então, dá para perceber o caminho nosso de pensamento, como vai sendo acrescentado pelas aulas, né? Na nossa forma de pensar. Isso é muito legal. Né, Noeli? Oi? Não é que vai a sendo, gente vai sendo fazer... incorporado, né? É. Vai sendo incorporado. Quando a gente para refletir em cima do texto ali, porque são poucas frases, né? Mas aí uma coisa vai remetendo a outra, vai lembrando outra e a gente vai ampliando. Com certeza. Agora, a prece inicial. Kátia. Boa noite. Boa noite, Kátia. Boa noite. Então, vamos lá. Quem quiser fechar os olhos, né? Para a maior concentração. Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz, com o coração no caminho do bem e da verdade. Auxilia-nos a compreender uns aos outros. Senhor, em tua misericórdia, abençoa com tua paz, agora e sempre. Uma boa aula a todos, assim seja. Que assim seja. Só para avisar vocês, hoje a Rita não vai poder participar porque o marido dela se atrasou e ela não tem quem fique com o netinho dela. Então, eu falei para ela, se ela quiser depois complementar alguma coisa na próxima aula, a gente deixa ela complementar o iniciozinho, porque como ela tem essa prática da psicologia, tem bastante campo, né? Se ela quiser fazer alguma complementação. Então, é isso aí, pessoal. Podemos ir para o Evangelho? Podemos. Bem, o Evangelho hoje, então, é o capítulo 10, né, que é Bem-aventurados os misericordiosos, e nós vamos falar sobre os itens 9 e 10. O argueiro e a trave no olho. Vocês estão vendo? Não.
Peraí que o Plínio vai... Agora? Agora foi. Agora sim. Então, e nós vamos falar sobre o argueiro e a trave no olho, né? Para começar, definindo, né? Argueiro é aquilo que a gente chama de cisco, né? Que seria um cisquinho, uma coisa bem pequenininha. E trave é quase que o tronco de uma árvore, né? Então, Jesus, ele coloca, né? Essa expressão, e ele vem o outro antes. E aí ele coloca, né, falando, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, é tão pequenininha, né, essa parte aqui do Evangelho, mas ela é muito complexa, como todas as colocações de Jesus, né? E que ele coloca também e o que a gente tem aqui, né? Porque São Mateus escreveu, né? Mas a gente vê nessa colocação duas questões principais, né? Primeiro, aquilo que é sempre mais fácil eu ver o defeito do outro do que eu poder enxergar o meu, né? Ainda somos espíritos que temos mais facilidade de olhar do outro lado, né? Nas pessoas que estão longe de nós, do que enxergar aquilo que está perto de nós, que seria o nosso íntimo, nós mesmos. E isso está muito ligado ao nosso orgulho, né? A nossa crença de que o que nós fazemos, o que nós pensamos é o certo, é a referência, é o padrão exato, um pouquinho do que a gente ouviu, né, no começo hoje, e com isso fica muito difícil a gente conseguir compreender o outro antes de julgar. E muitas vezes aquilo que a gente julga no outro, né, é porque é aquilo que nos incomoda, é aquilo que nós ainda não conseguimos mudar, e a gente acaba vendo no outro o espelho daquilo que a gente não gostaria que vissem, né, em nós mesmos. Com isso, a gente também, né, traz junto a questão, junto com o orgulho, essa questão de se achar que é melhor que os outros, né? Então, como, né, a gente poder pensar nessa mudança? Aí primeiro conhecendo a nós mesmos, né? E depois pensando, posso mandar aqui? Uhum. E depois pensando naquilo que é verdade para mim e que pode não ser verdade para o outro, né? Tem uma história, né, que a gente viu algumas palestras sobre esse tema, e tem algumas histórias que tinha o mestre, né, que ele estava com seus discípulos lá, e ele falou assim, eu dou a minha casa para quem conseguir ver essa árvore na posição correta. E aí, essa árvore que a gente está vendo aí, que é uma árvore torta, né? E aí os discípulos ficaram o dia inteiro, né, os seguidores, tal, tentando ver, dando volta, olhando de baixo para cima, de cima para baixo, e não conseguiram, desistiram e falaram para o sábio que realmente eles não tinham condições de resolver aquilo. E o sábio falou que, na verdade, era muito simples. Era só eles enxergarem que a forma correta da árvore era torta.
e que não tinha mal nenhum ela ser torta, né? Porém, eles olhavam para a árvore partindo do pressuposto que uma árvore certa é aquela árvore reta, né? Partindo daquilo que é verdade para eles, como se a única árvore correta fosse as que estão retas em direção ao sol. E a gente faz isso praticamente todos os dias, né? Porque a gente olha o que o outro faz e parte do princípio que julga se está certo ou errado, baseado naquilo que a gente acredita. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Tirar primeiro a trave que está nos nossos olhos, né? Junto com os nossos preconceitos, com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, e pensar, né, na possibilidade de que o que o outro faz e como ele faz pode ser bom também, né? E como ele faz pode ser, inclusive, melhor do que o meu jeito. E para a gente conseguir, né, julgar menos, né, e aceitar mais a aprender no nosso dia a dia, a gente tem um grande desafio, que é conhecer a nós mesmos. E isso, né, dentro da nossa proposta de reforma íntima, e isso tem uma dica, né, e eles falam que é uma receita do bolo, que a gente pode começar a fazer como Santo Agostinho fazia. Todo dia, antes de dormir, pegar uns 10 minutinhos, poder fazer a nossa reflexão, o que eu fiz hoje, eu consegui, né, passar pelo menos algum período do dia sem julgar o meu próximo, eu consegui valorizar e olhar para aquilo que ele fez sem crítica, sem julgamento, pensando que eu tinha mais a aprender do que a ensinar. Aquilo que eu fiz pode ter machucado alguém, pode ter prejudicado alguém, e o que eu posso fazer de melhor para eu poder, no dia seguinte, começar novamente essa busca, né, da reforma íntima, da transformação interna. E dessa forma, a gente conseguir, então, né, olhar mais para nós, julgar menos os nossos irmãos, ver neles realmente, né, ter para com eles um olhar amoroso, e lembrando, né, uma frase que a gente ouviu e que fala, que eu acho que faz sentido, né, e tem tudo a ver com isso, que está no livro do André Luiz, que é Entre o Céu e a Terra, Entre a Terra e o Céu, que é: sem amor no coração, não teremos olhos para a luz. Eu acho que isso tem muito a ver, né? Se eu não tenho amor no meu coração, eu não consigo ver a luz do meu irmão, né? Eu só consigo ver o escuro. Então, se eu me transformo e coloco no lugar do orgulho e da arrogância o amor, com certeza eu vou poder ver dias muito melhores, dias, né? Vou ter dias melhores e vou poder ver no meu irmão, nos meus irmãos, a luz de Deus. É isso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Mais uma vez, Vivi, muito bom evangelho. Metade da aula já foi com a Vivi, né? Que a gente vai falar justamente do Santo Agostinho. Uhum. Então, ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de colocar algum pensamento? Bom, então vamos começar, pessoal. Então, eu quero falar agora sobre qualidade. Está todo mundo ouvindo?
Sim. conquistada com o autoconhecimento. Se nós temos uma lista do que precisa ser checado, se nós sabemos que temos 3 sistemas, um sistema pessoal, um sistema social, um sistema transpessoal, cada qual com as suas potencialidades, com as suas habilidades. Se diariamente você vai passar a observar cada um desses elementos, se diariamente você vai se observar, como que você usa esses potenciais e qual é o seu desempenho prático na sua relação consigo mesmo, na sua relação com o outro, na sua relação com a comunidade e na sua relação com o cosmos, com o universo, com o que é transcendente. Se você passa a medir esse resultado, medir não no sentido matemático, no sentido comercial. Nós não estamos falando aqui de um produto que você vai colocar no mercado. Nós não estamos falando de uma meta que vai acabar se transformando em dinheiro. Não é disso que se trata o autoconhecimento. O autoconhecimento trata de qualidade de vida. Então, quem estabelece os parâmetros que vão ser medidos é você mesmo. Porque esses parâmetros somados vão lhe dar a sensação subjetiva, pessoal, profundamente subjetiva de felicidade. Felicidade. Se você sente que, como indivíduo, está vivendo nas suas máximas potencialidades, se você mesmo, olhando para suas relações com outros indivíduos, com a comunidade, com a sociedade, sente que está dando o melhor de si, sente que está usando seus potenciais no que eles têm de melhor. Se você está em paz com a consciência, está em paz com a sua própria transcendência, com a sua espiritualidade, você é uma pessoa feliz. É uma pessoa feliz por quê? Há um ditado popular que é muito sábio, muito inteligente, que diz assim: quem dá o máximo de si, a mais não é obrigado. Não é? Ou a quem deu tudo, a mais não é obrigado. Porque se você vive no máximo do seu potencial, a sua própria consciência lhe dá uma paz de espírito. Porque você sabe que não tem mais para dar. Você sabe que pode até ter outras pessoas que têm um potencial maior do que o seu, mas que importa? Você não nasceu para se comparar a outras pessoas. Você não nasceu para viver a vida das pessoas, ou para viver a vida de outra pessoa. Você nasceu para viver a sua vida. Você nasceu para realizar os seus potenciais, não o do outro. Então, se você está checando ali com o checklist e verificando que está equilibrado, que está vivendo nessa máxima potencialidade, você experimenta esse sentimento subjetivo, indefinível, porque ele é muito pessoal, de felicidade. Todo mundo vendo, pessoal? Não, a gente só está vendo o vídeo onde tem o... Então, deixa eu começar de novo. E agora? Agora sim. Conhecimento de si mesmo? Isso. Agora eu vou colocar vocês, eu não lembro como é que faz mesmo. Aqui. Isso, para não ficar sozinha. Pronto. Todo mundo vendo?
Kathleen, está me ouvindo? Sim. Quem é você, Kathleen? Em essência, eu sou filha de Deus, mas aqui agora eu estou na condição de Kathleen, que é um ser que precisa crescer bastante. E quem é a Kathleen? É muito particular. Não quero falar quem é a Kathleen. E você, Laudinei? Se alguém perguntasse para você, quem é você? O que você falaria? Depende de alguém, né? Nossa situação. Gente, é tão complicado assim falar Não quem que é eu seja você. várias pessoas, mas existem vários lados, né? Mas falando aqui no grupo, sou mais um espírito, criação de Deus em evolução, bem no comecinho da caminhada, sabe? Com todos os pesos de defeitos e falta de humildade, orgulho, vaidade, nadando numa imensidão oceânica, universal, só com uma ideia do que é certo, sabe? Que a gente busca dentro da gente. Eu falaria que eu seria mais ou menos isso. Alguém tem alguma coisa para falar diferente disso? Se alguém perguntasse quem é você? Acho que não. Engraçado que quando às vezes perguntam isso, muitos acabam respondendo a profissão que faz, o que é, né, no que trabalha, e não necessariamente o quem é realmente. É difícil falar. Então, Paulo, eu pensei nisso também porque a gente só se define em relação a uma outra coisa ou pessoa. Por exemplo, eu, mãe de tal pessoa, casado com quem, com tal profissão, sempre em relação a outro. É que aqui já direciona, né? A gente já sabe que não é essa a história aqui, né? Que aqui a história é bem outra. Por Mas, isso que eu evidenciei da situação, né? Sim. Nessa situação é uma resposta, em outra situação... Mas também não é o que você é, Vivi? Deixa de ser também, ué. Não, tudo bem, mas hoje, por exemplo, o que me interessa mesmo é o que eu sou enquanto espírito, né? Enquanto o que eu já consegui melhorar, o que eu tenho que vencer, assim, para mim hoje é isso que me move, entendeu? Talvez até porque eu também já esteja, já tenha a minha profissão, já tive aí toda a minha experiência profissional, minha experiência de mãe, de esposa, de mulher, de ativista, disso, daquilo, mas agora é isso que me importa. Lógico, se eu tivesse num grupo de pessoas, de amigos, e tivesse uma pessoa nova para me apresentar, eu não vou falar, sou um espírito criado por Deus em evolução, porque já acaba a conversa aí mesmo, né? Já acaba a conversa, vai cada um para um lado e eu fico sozinha. Mas aqui, né, que acho que é onde a gente está podendo ser verdadeiro e podendo falar daquilo que realmente hoje é essencial para cada um de nós, eu acho que é isso que somos, né? Eu me vejo assim como Laudinei. Então, pessoal, eu sempre preparo uma aula e no fim aí muda tudo na hora, porque de acordo com o que vocês vão falando, vai me dando outros caminhos. É assim, o que nós estamos, que é a nossa profissão, tudo que nos cerca materialmente, é o nosso ego. E o nosso self, segundo a Joana, que veio do Jung, é a nossa essência de vida. Como estamos na matéria encarnados, qual o nosso objetivo? É
equilibrar o eixo self com o ego. Não adianta a gente só viver no self, não adianta a gente só viver no ego. É o equilíbrio do estar com o ser. Uhum. Porque tem muitas doutrinas religiosas que a pessoa vai atrás só dessa essência e se esquece do estar no mundo, que também tem um papel. Nós não estamos aqui com os papéis que nós desempenhamos de mãe de alguém, filho de alguém, esposo de alguém, à toa. Deu para entender, pessoal? Sim. Então, tudo isso também é parte de você. Fala, Laudinei. Então, seria assim a resposta agora, né? Sou um espírito, tal, e estou, Laudinei, chefe de família. É isso? Sim, mais ou menos mas isso. eu vou te trazer um outro problema gravíssimo. Segundo Joana de Ângeles, no seu conceitualmente, você, Laudinei, é um iceberg. Que você só percebe uma pontinha dele que está além do mar. A maioria de você está submersa. Essa submersão de você se chama inconsciente. E muitas vezes no nosso dia a dia, nós visitamos o inconsciente, trazemos ele para o consciente e nem percebemos. Às vezes agimos instintivamente, trazendo o nosso inconsciente. Às vezes tendo sentimentos que a gente até desconhece em nós. E além desse inconsciente individual, tem um inconsciente coletivo. Então, é muito mais complexo. Como, então, se conhecer, pessoal? Mergulhando no inconsciente. Como? Estudando, fazendo terapia, entendendo, pedindo ajuda para os universitários. Então, vamos ver, pessoal, os caminhos. Ai, gente, aqui, ó, deu um negócio no meu computador, um monte de coisa que saiu fora do contexto. Quando encontramos alguém que não conhecemos, nesse momento da minha caminhada evolutiva, compreendo que não me criastes para viver humanamente e não perfeitamente. Hoje, ser homem é respeito ao limite daquilo que sou. Hamed, um modo de entender uma nova forma de viver. Lembre-se que ser homem é como usávamos anteriormente, né? Hoje, ser homem e ser mulher é respeito ao limite daquilo que sou. Vocês entenderam essa frase? Uhum. Então, Laudinei, você foi criado para viver humanamente e não perfeitamente. Mas neste momento da minha caminhada. Neste momento. Qual o meio mais eficaz? A questão que mais se debruça para todos os filósofos, não só da doutrina espírita, é a questão 919, que Kardec pergunta qual o meio mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir às más tentações. Aí a resposta é: um sábio da antiguidade já disse, é preciso conhecer-se a si mesmo. Todo mundo já ouviu essa frase, né, pessoal? Conhece-te a ti mesmo. Isso. Bom, foi muitas vezes atribuído a Sócrates essa frase. Sócrates, né? Mas não é de Sócrates.
tá? É muito mais antiga que ele. Ele acessou um dia quando ele mergulhou no mar e viu o iceberg para a parte de baixo. Não, pessoal, essa inscrição está no Templo de Apolo, na cidade de Delfos. É muito mais antiga. Tá? Sócrates teve um significado para ele e ele explorou, mas é mais antigo que Sócrates. Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. Então, é o nosso maior desafio. E veja, quanto tem séculos e séculos e séculos nós estamos nos debatendo. O oráculo de Delfos é esse aqui, ó. Então, o que eu vou contar um pouco da história, está escrito aqui, ó. Esse oráculo de Delfos, ele foi construído em homenagem a Apolo. Apolo é esse aqui, ó. Apolo, por causa da Gaia, tudo, depois, se der tempo, eu conto para vocês. Ele matou, uns falam que é um dragão, outros falam que é um piton, uma cobra. Mas, simbolicamente, ele matou algo ruim dentro de si mesmo. E o que aconteceu com ele? Ele pegou esse bicho, cobra ou dragão, e colocou embaixo do oráculo de Delfos, onde ele foi se decompondo eternamente. E existia nesses oráculos as pitonisas. Reza a lenda que existiam pequenas rachaduras aqui, onde saíam os gases da decomposição do bicho enterrado embaixo, e ele levava ao êxtase essas pitonisas, e elas previam coisas. Então, era um templo extremamente visitado por causa dessas premonições, inclusive por grandes estadistas. E na enciclopédia que havia na Grécia Antiga, que chamava Sudra, há o verbete que explica essa frase é superar limites, ultrapassar aquilo que somos. Outra versão da frase, porque como ela caminha ao longo da filosofia, através da história, grandes filósofos se debruçaram sobre essa questão. E cada um deu a sua versão de entendimento. Então, outra versão é conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. O que vocês acham dessa frase? Outra versão? Deus está em nós? Eu acho que a ideia de você conhecer a si mesmo, você vai abrir o caminho para você ser feliz, para você conhecer tudo que você precisa saber sobre o universo, né, em nós, né? Como a gente deve se portar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Quem falou Deus está em nós também é um caminho, porque se eu mergulho dentro de mim e acho minha parcela divina, eu também estou conhecendo Deus, né? Mas ela tem também um significado muito mais complexo, que são das filosofias orientais. Ó, aqui nós vamos falar um pouco dos filósofos. O ser humano tem um corpo, uma psique, e o nous. O nous é intelecto, mente, razão, percepção que se opera dentro da mente.
Platão parte racional e imortal da alma e também é do conceito cósmico da mente universal. Eles acham que a gente tem uma mente universal. Para Aristóteles, que já é da metafísica, identifica o nous divino como o motor das coisas, aquilo que move o todo. Da alma é a eterna causa primeira de todas as subsequentes causas no mundo. Alguém já ouviu essa frase de Aristóteles? Não. No Livro dos Espíritos, quando se pergunta Sim. o que é Deus? Sim. Ah, é parecida, me lembrou isso, mas eu não sabia que Aristóteles já falava sobre isso. Sim, falar. Então, também Platão, que é a parte racional da filosofia, ele também aceita a imortalidade da alma e aceita o conceito cósmico da mente universal. O que seria essa mente universal, pessoal? Será que é o fluido cósmico? O fluido Deus, universal? né? Deus. Eu entendo Tá. assim. Não sei. Tá. Ah, porque é a mente, né? Na verdade, tá certo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dessas partes orientais. Ao tratar do microcosmo, que somos nós, o pequeno mundo do ser humano, Platão enfatiza sua ligação com o macrocosmo. Por que isso, pessoal? O grande mundo do universo, que é o macrocosmo, descrevendo a união estreita entre natureza humana e a natureza universal do todo. Então, ao mergulharmos dentro de nós mesmos, nós vamos entender o macro. O ser humano faz parte da natureza e, portanto, os códigos da natureza estão dentro de todos nós. Toda a criação segue o mesmo padrão, o padrão da vida. Porém, esse mesmo padrão, combinado de forma única, gera a individualidade e a consciência. Do que ele está falando? Esse código da natureza, que é o padrão da vida, e combinado de uma forma única, gera a individualidade e a consciência. Fluido. Isso. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, por isso que é o microcosmo e o macrocosmo, ele é feito da mesma substância que eles estão falando aqui. Então, agora o Paulo, que sabe muito disso, da equação de Fibonacci. Eu sei ela, mas... Hoje, pessoal, a sequência de Fibonacci apareceu pela primeira vez no livro Liber Abate, de 1202, de Leonardo Fibonacci, embora ela já tivesse sido descrita por gregos e indianos. É muito mais antiga. Fibonacci considerou o crescimento de uma população idealizada, não realista biologicamente, de coelhos. Então, ele usou uma experiência com coelhos e identificou que na natureza existe um padrão matemático, que ele está em tudo. Está vendo aqui, pessoal? Esse é uma suculenta. Isso são os planetas, a rota, o DNA, um caracol, uma nuvem, um girassol, um bebê. O caracol, aqui o bichinho, a planta. Todas seguem o mesmo padrão, que é conhecido hoje como a equação de Fibonacci. Tá certo isso, Paulo? Tá. Na verdade, assim, ele criou, e aí alguns outros matemáticos foram observando e foram relacionando isso daí. E aí eles procuram essas relações
chamada de razão áurea. Então, pessoal, tem um vídeo, um vídeo que eu assisti há muitos anos atrás e eu nunca me esqueci dele. É um vídeo do Haroldo Dutra falando sobre como é que é a primeira parte da Bíblia mesmo? Esqueci o nome. A Gênesis. Mas não, ele não estava falando da Gênesis, ele estava falando quando fala que vai acabar o mundo. Apocalipse. Isso. E ele vai tecendo os comentários dele só através dessa equação de Fibonacci. Foi o vídeo mais difícil que eu já assisti na minha vida para compreender. Se eu conseguir encontrar, eu coloco para vocês. É muito interessante, pessoal. Mas é muito. É bem complexo, mas vale a pena, principalmente para os que têm uma mente mais matemática. Agora, como conhecer? Se a gente colocou todas essas premissas do inconsciente, a gente ainda é muito envolvido pelo ego, ainda a gente não tem uma conexão com o nosso self, que é a nossa parte divina e imortal. Para os gregos surge o termo gnose, que o verbo conhecimento. Então, é procurar conhecimento, penetrar nos mistérios da vida, e não apenas ler livros, estudar. É um conhecimento intuitivo, diferente do conhecimento científico ou racional. É a prática e não a teoria. É um conhecimento profundo. Significa entrega. Para você conhecer a si mesmo, precisa de entrega. O autoconhecimento é um dos pilares da inteligência emocional. Na verdade, isso se trata de estar ciente de si mesmo, de suas emoções, atuando de modo reflexivo e em harmonia com todos aqueles que nos rodeiam. Foi o que Haroldo falou. Também conhecer nossos limites, né? Nós entendemos a nós mesmos e, ao mesmo tempo, respeitamos e entendemos aos outros. Mas isso não quer dizer que temos o direito de defender as nossas necessidades, mas sim de agir de acordo com os nossos sentimentos e valores. Qualquer observação, vocês me param, tá bom? Qual a destinação do homem? Qual o sentido da vida? Elevar-se espiritualmente, atingir a felicidade para o qual foi criado. E isso só se dará quando a gente puder conhecer a nós mesmos, né? Que é um processo. O reino dos céus está dentro de vós, disse Jesus. Então, portanto, é uma busca interior e deve ser objetivo de toda a criatura. Por isso, aquele vazio existencial, né? Que você está tão deslocado de si mesmo que você... a Joana de Anjos fala que a gente é tão desfragmentado que a gente não consegue manter essa unidade, por isso que vem o vazio interior. Então, o verdadeiro espírito, que é aquele que empreende todos os seus esforços no domínio de suas más inclinações, que quer realmente mudar para melhor. Esse é o bom espírita. Não o perfeitinho, não é aquele que pensa ser melhor que os outros. Para Hamed, um modo de entender, ele traz para a gente que o procedimento mais benéfico que podemos adotar para facilitar nosso amadurecimento espiritual é exercitar o auto-julgamento e assumir total responsabilidade por tudo aquilo que sentimos, pensamos e fazemos.
O que estamos vivendo hoje é produto de nossas escolhas, decisões. E, portanto, é responsabilidade só nossa. Está vendo que ele não usa o termo culpa, ele usa responsabilidade? Porque culpa é uma coisa e responsabilidade é outra. Culpa aprisiona, paralisa, responsabilidade faz com que a gente vá atrás e conserte as coisas. Se vocês um dia forem trabalhar no trabalho mediúnico, esse conceito é fundamental, pessoal. Porque muitos irmãos estão infelizes porque não entendem a diferença de culpa e responsabilidade. Eles se sentem tão culpados que eles formam cristalizações. E estacionam, ficam naquele período por, às vezes, muito tempo. Se você percebe a sua responsabilidade, você vai atrás e age como nos ensinou Jesus. Né? Somos todos criaturas caminhantes. Reportando aos nossos dias atuais, por que tanta dificuldade em responder quem de fato somos e o que precisamos melhorar? Para enxergar quem de fato somos, a gente precisa de uma qualidade. Qual é, pessoal? Várias qualidades, mas uma a gente precisa ter. Humildade. Exatamente isso. Compreendendo a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir isso? Aí vai Santo Agostinho. Mas antes do Santo Agostinho, eu gostaria de conversar uma coisa com vocês. O que Santo Agostinho fala? Todos já viram esse texto do Santo Agostinho. O que ele propõe, no fundo? Que a gente saia dos automatismos e comece a ter um olhar para dentro de nós mesmos. Porque no dia a dia, com a correria, a gente vai se atropelando, a gente não para refletir. E quando a gente faz esses passos que Santo Agostinho está aqui nos descrevendo, a gente vai perceber também impulsos do nosso inconsciente. E isso vai fazendo com que a gente se conheça cada vez mais. Então, é a partir dessa análise reflexiva, com muita humildade, você vai percebendo traços também do seu inconsciente. Por exemplo, você está ali pensando numa coisa, lavando louça, de repente fala, nossa, aquela pessoa me fez isso, e se acontecer isso, eu vou dar uma cutucada. Mas isso você pensa tão naturalmente, no automático, aí você para refletir. E você para assim, mas para que eu vou dar uma alfinetada? Né? Será que isso vai me fazer bem? Você entende como o inconsciente deu aquele negocinho da vingancinha? Aí traz para o consciente. Mas você, percebendo isso, você acolhe aquele pensamento de vingancinha e se pergunta, mas por que eu vou querer dar... Sabe, bobagem, é tão quinta série, né? Já passei dessa série. Então, percebe como a observação... Porque todos nós temos esses pensamentos que fluem, né? Nós não somos missionários aqui na Terra, nós somos provas e expiações. O mal ainda predomina em nós. Então, a gente tem muito ainda desses impulsos. Então, o que Santo Agostinho fala? Para, pensa. Tem um documentário do Netflix sobre meditação. Existem muitas vertentes de meditação. Mas o documentário traz um muito interessante,
que é você se colocar como se estivesse à beira de uma estrada. E olhar, ao invés de carros nessa estrada, tudo que vem em sua mente, passando como se fosse carro. Você só olhando, como não pertencesse a você. E através dessa observação do que você está pensando, você vai conseguir atingir o que você está sentindo. Que é tão complicado para a gente lidar com nossos sentimentos ainda, que a gente consegue identificar só através do pensamento. Está dando para entender, pessoal? Porque é emoção que gera um pensamento, que gera uma ação. Como para a gente ainda é muito difícil lidar com emoção e sentimento, a gente vai percebê-los só através do nosso pensamento. Mas não podemos esquecer que esse pensamento foi gerado por um sentimento. Então, por isso que é vigiar e orar. Vigiar é o quê? Os pensamentos. Porque eles ainda são as formas mais fáceis da gente entender o que nós sentimos. Está muito enrolado? Não. Então, Santo Agostinho falou assim: como se conhecer? Interroga a sua consciência. É aquilo que o Haroldo falou. Se eu fiz mal para alguém, a Vivi também falou no Evangelho, se eu não deixei de fazer algum dever, se alguém tem alguma coisa para se queixar de mim, sempre vai ter, né, pessoal? Aí vem a frase do Chico: se alguém não gosta de mim, eu não vou contentar todo mundo. Mas se eu não gosto de alguém, eu tenho um problema comigo. Né? Perguntas, ele fala, se dirige a perguntas, interrogar o que tendes feito e com que objetivo procedesse em tal ou tal circunstância. Se fizesse alguma coisa que feita por outrem, censureis. Isso que ele está falando. Se o que eu fiz, eu estiver olhando o outro fazer, eu acharia certo? Tudo isso é o que ele está falando? Saia do automatismo. Comece a se questionar. Se eu morresse agora, isso é extremamente importante, teria que temer o olhar de alguém? Vocês lembram, André Luiz, no nosso lar, que ele fugia de uma moça, que tinha vergonha de olhar para ela? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, quem que eu não queria encontrar? Porque a consciência pesa, né, pessoal? Então, a gente tem que sempre se perguntar, e se hoje for o último dia meu aqui na materialidade do planeta? Qual o saldo? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Examinei o que pudesse ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Então, aqui o Haroldo fala que é a felicidade, né? Quando a gente fizer essas perguntas e não tiver nada contra. Agora, no nosso estágio atual, um mal que precisa ser curado. Então, temos a responsabilidade de curar, enquanto estamos aqui. O conhecimento de si é, portanto, a chave do progresso individual. Mas como julgar a si mesmo? Tem um meio que não pode nos iludir. Quando estiveres indeciso sobre o valor de uma ou outra ação, inquirir qualificar, se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem,
não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor. Então, quando a gente critica no outro, né? Será que o que eu estou fazendo, se o Laudinei fizesse, ou a Maria Helena, o que eu ia achar? Que estava certo ou estava errado? Deus não usa duas medidas na aplicação de sua justiça. Não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Pessoal, isso é extremamente importante. Aquela crítica que você afasta num primeiro momento, ela pode te ensinar muita coisa. Porque o nosso inimigo, ele não tem interesse em mascarar nada. Não é que nem aquele amigo que quer ficar bem com a gente, que quer falar o que a gente quer ouvir. É justamente o inimigo que fala muitas vezes o que nós não queremos ouvir. Deus muitas vezes coloca ao nosso lado como um espelho esse inimigo, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que fariam um amigo. Olhe para a sua consciência e que se sinta possuído do desejo sério de melhorar, a fim de tirar de nós mesmos tudo aquilo que temos de pior, como se a gente fosse num jardim a arrancar essas ervas daninhas. Faça um balanço do seu dia, a exemplo do comerciante avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Né? Para isso, para fazer tudo isso, a gente tem que ter amor, generosidade para conosco. Sabemos que ainda a gente está aprendendo. Precisa ter disciplina, querer, ter vontade. Precisa ter uma purificação moral. O que significa isso? Não ter preconceitos. Precisa ter lucidez e discernimento. E precisa de tudo, humildade. Bom, quando você faz essas perguntas, você não deve ocupar-se em respostas exatas, em certezas imediatistas, porque nem tudo é polarizado entre bem e o mal. Às vezes a sua intenção foi uma e a pessoa que ouviu recebeu de outra forma. Não acontece muitas vezes isso? Muito. Então, a gente não tem que, ao fazer essas perguntas, querer, neste momento, respostas exatas, nem certezas. Estamos ainda aprendendo. Mas é pela repetição que a gente vai se aprimorando. Porque a verdade, sendo conhecida, ela será a nossa libertação. Então, até a verdade sobre nós mesmos vai ser muito libertadora para a gente. Para isso, a gente precisa ter uma introspecção, uma atitude reflexiva, voltar-se para dentro de si mesmo. Aqui ele coloca o autoconhecimento é muito difícil. Poucas pessoas conseguem ter noção real de quem são. Lembra daquele vídeo da NET? Alguém viu? As pessoas não são o que parece de Santo Agostinho? Eu não coloquei para vocês? Colocou. Colocou. Algumas sequer fazem esforço nesse sentido. Resultado, um mar de pessoas perdidas de si. Esse é um conceito de Joana de Ângeles. Perdidas de si
é aquelas que não conseguem se conectar com o seu eu mais profundo. Né? Eles vivem no automatismo. Eles se perderam da sua essência como seres imortais. A gente vê muitas pessoas perdidas de si. Não, O que vocês acham? Eu acho que não. Perdidas em si? Olha, poucas pessoas conseguem ter noção real de quem são. Algumas sequer fazem esforço nesse sentido. Muitas pessoas vivem só na matéria, só para o ego. Mas você está falando se elas têm consciência disso? Então, são essas questões de Santo Agostinho. Você acha que muitas pessoas hoje se preocupam em fazer essa reflexão? A No maioria meio que eu perdida. vivo, não. Hã? No meio que eu vivo, não. Para mim, hoje em dia, a maioria está perdida de si. Até a gente, muitas vezes. Não, elas estão perdidas, mas isso não está na consciência, né? Tá, porque ela procura psicólogo. Se ela procura é porque ela está consciente de que está perdida. Toda vez que a gente sente aquele vazio, aquela tristeza, aquela depressão, aquela angústia, A ansiedade. ansiedade. Sim, Porque só quando você tiver todas aquelas perguntas, você vê como o Haroldo, ele traz que a felicidade está numa consciência equilibrada, uma consciência limpa. É que, na verdade, as pessoas hoje, elas demonstram o sentimento, né? Que isso é o resultado dessa perdição, né? De si mesmo. Quer dizer, é esse deslocamento, parece, né? Do ser com o espírito, né? Fica uma coisa meio que... Fica perdido isso. E não que elas tenham consciência disso, né? Porque muita gente fala, eu tô assim porque por causa do outro, por causa do outro, por causa do outro. O que eu não acho que as pessoas têm consciência que o seu sofrimento psicológico está relacionado, nem sempre elas têm consciência de que esse sofrimento está relacionado com com a sua desorganização interna por conta de si. Muita gente acha que é por causa do serviço, que é por causa do outro, do filho, da amiga, do trabalho, enfim. Dá para entender o que eu estou falando? Tá, alguém acha que a nossa felicidade, o nosso equilíbrio depende de alguém ou de alguma coisa? Não, eu não acho. Alguém age assim? Não. A gente sabe que a nossa felicidade só depende da gente. Que a gente viu o texto do Hamed, tudo é responsabilidade nossa. Mas nós agimos assim? Não. A gente delega. A gente delega. E a gente culpa muitas vezes as circunstâncias. Né? É por isso que eu falo. Às vezes, a gente não tem essa consciência de que a solução está dentro de nós e a desorganização também, né? Eu acho que é bem o que o Evangelho fala também, né? A gente vê lá o cisco do outro e não vê a trave nos nossos olhos, né? A gente não consegue ver que isso é minha responsabilidade. A gente sempre tenta achar que isso delegar mesmo, né? A frase assim, nossa, eu tô tão mal também, tá me acontecendo isso, meu marido tá assim, meu negócio tá assim, minha filha tá assim, essa pandemia tá assim. É isso mesmo. Então, a gente não faz isso. Pessoas que pensam assim não são pessoas perdidas de si, que não se conhecem, que quer tentar fazer alguém feliz. Então, assim, eu no meu dia a dia, eu claramente encontro alguém que não está perdido de si.
até dentro da minha casa, minha família, independente de religião, porque a gente já encontra pessoas tipo Madre Teresa, tipo pessoas que se encontraram e assim, então, de 7 bilhões e 300 mil pessoas que têm encarnado, 7 bilhões está perdido de si, na minha E opinião. você, Claudinei, você é perdido de si? Então, Glaucia, na verdade, eu também leio um pouco sobre o consciente de Freud e Jung, né, que são os filósofos, os psicólogos contemporâneos, né? E realmente, né, a gente encarnado, com o véu do esquecimento, a gente só tem ideia da pontinha do iceberg mesmo, né? E por isso que a gente tenta ler, estudar, fazer cursos de quinta-noite, para poder deixar de ser um perdido de si totalmente, já começar a ter aquela consciência de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, né? Que é se situar. Eu já ouvi uma vez um tarefeiro da casa falar que o mais importante para a gente é se situar como espírito, né? Porque situado como encarnado, a gente já está faz tempo nesse incrustado no meio material. Agora, transcender essa ideia e se situar realmente de quem somos, é a partir desse momento que a gente deixa de ser uma pessoa perdida de si, na minha opinião. Assim. Quem quer falar, pode falar. Eu só queria perguntar, pensar além do nosso corpo? Pensar que a gente é mais do que só esse corpo, que a gente só vive para satisfazer a esse corpo. Sim. Mas aqui, para Joana de Ângeles, o estar em si é o equilíbrio entre o ego e o self. O ego é a minha persona agora, como encarnado, meu nome, a minha situação, as pessoas que me cercam, e o self como eu imortal. Então, é essa conexão equilibrada entre esses dois lados é que faz uma pessoa ter exatamente a consciência de si mesma. Porque eu não posso só lidar com o meu self como um ser divino, como um ser imortal, e negligenciar a minha filha que está precisando ser alimentada. Você concorda? É o elfo e o self, Glaucia. Hã? Elfo e self. Ego. O ego. Então, o ego seria a parte pontinha do iceberg e o self a parte de baixo escondida. O ego é a minha persona. Sim, que é a pontinha do iceberg. Mas essa Então, pontinha a gente do tem ideia e iceberg, conhece. às vezes a gente não conhece nem a pontinha do iceberg. Sim. Então, é você ter esses dois papéis equilibrados. O eu no mundo e o eu interior, como espírito imortal. Depois eu posso colocar vídeos conceituais para vocês entenderem, porque é muito complicado, eu tenho muito medo de estar passando alguma ideia errada para vocês. Então, eu me utilizo dos universitários que são especializados nesses conceitos, que é o pessoal da AME Rio Grande do Sul. Então, eu passo para vocês, tá? Então, o self, a gente traz todo o conhecimento de todas as nossas existências. É simples assim, então? Então, é um pouquinho mais complicado. Eu vou passar para você o vídeo. Para você, o conceito de self. Agora, existe também aquele que fala que para se achar é preciso perder-se. Tem um eu acho que ele não é da AME Rio Grande do Sul, mas ele faz parte lá, é um dos que mais entende de Joana. Ele estava falando, mais uma vez, a parábola do filho pródigo, que é tão importante para a gente. Ele usou a do filho que ele precisou afastar a casa do pai, se ferrar tudo, passar fome, ficar no fundo do poço para fazer o caminho de volta. Não foi isso que aconteceu?
Foi. E o caminho... Mas isso aconteceu com o Saulo, né? Isso. É o caminho à volta à casa do Pai, que é sua parcela divina, que a Joana chama de self. Então, ele precisou se perder para se achar. Enquanto o outro filho, ele só gravitava em volta da casa do pai. Ele nunca chegou a entrar. Deu para entender, pessoal? Se dizem, olha, eu, particularmente, me acho uma pessoa perdida de mim mesma. Tem dias, então, bem perdida. Olha, se dizem uma coisa, pensam que são outra. Na verdade, são uma terceira diferente das outras duas. A gente não faz isso, pessoal? Sim. São poucas as pessoas... E agora com mais consciência, né? Porque antes, na ignorância, era mais assim, era mais fácil, né? A gente não percebia, mas agora está ficando difícil, porque quando você vê à noite, você já foi uma coisa, pensou que era outra, e na verdade não era nada daquilo. De quinta-feira, então, à noite, a gente fica mais claro ainda que não é bem daquele jeito, né? Mas não é para desanimar, pessoal. Não, mas eu acho que isso é super legal, porque acho que nós já estamos num outro caminho, né? Que a gente já está percebendo isso, né? Não, faz como Antes, pelo menos eu, ia assim, nesse automático, era dia e noite, assim, não, sem reflexão, né? Então, eu estava sábado à noite estudando Joana, e ela é muito dura. Eu assim, me sinto uma é sadismo para mim estudar ela. E ela me traz, assim, minha cabeça fica borbulhando de tal forma que eu não consigo depois nem dormir. Então, eu não posso nem estudar muito ela, porque é um choque muito grande, que ela não é daquela mentora que passa a mão. Ela não é um Emmanuel, né? Não, Emmanuel é também duro, mas ela mas ele é mais, né? Ela é exatamente joga na cara sem dó nem piedade. Eu acho o Emmanuel mais doce. No livro dela, Conflitos Existenciais, então, assim, é chorar. Mas a gente vai lá, estuda. Ela fala assim, tá chorando? Você não é vítima. Vocês viram o vídeo do Divaldo? Que ele está com problema no coração? Ele teve um médico cardiologista há muitos anos atrás que falou que ele tinha só 10% de chance de sobreviver por causa do coração. Então, ele estava deitado lá na casa dele e falou, não vou no trabalho mediúnico. Aí a Joana chega e fala assim, por que você não vai? Nós estamos te esperando. Ele falou, porque eu estou 90%, eu tenho só 10% de chance de sobreviver. Então, eu preciso ficar em repouso. Ela falou, quer dizer que você está 90% morto? Ele falou, sim. Ela falou, eu estou 100% e estou trabalhando. Então, pode levantar. Pode levantar e trabalhar. Quer dizer, eu que estou 100% morto, estou trabalhando, você que está 90% tem que trabalhar bem. Então, ela é assim mesmo. Bom, em geral, vivemos todos em função dos nossos impulsos inconscientes. Olha aqui, ó. Agindo na maior parte do tempo no piloto automático, desencadeando muitas vezes situações de descontrole emocional e desarmonias. Manifestamos muitas vezes sem controle e sem conhecimento próprio nossos desejos mais recônditos, ignorando suas raízes e origens. Com infinitas desculpas para não mudarmos, geralmente culpamos o outro por nossas mazelas, acomodamos-nos na posição de vítimas coitadinhas e indefesas. Aqui, ó, caminhar no processo de autoconhecimento
significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, impedindo que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências nos outros. Deixa eu ver que horas são, pessoal, se estou muito atrasada. Não. Ou respondemos uma coisa de um jeito e na nossa cabeça pensarmos outro. No campo íntimo, onde os desejos são despertados nas mais variadas formas, encontra-se ainda muito vedado diante de um olhar mais profundo. Refletimos inconscientemente um sem número de emoções, pensamentos, atrações, repulsas, simpatias, antipatias, aspirações, repressões. Somos um complexo indefinido de sentimento e ideias que, na maioria das vezes, brotam dentro de nós, sem sabermos como e por quê. Para aumentarmos o autoconhecimento, é preciso termos a consciência de quem somos de verdade, avaliando nossos pontos negativos e positivos. O importante é termos consciência de saber que o que fazemos é o reflexo de quem somos. Ao reconhecermos nossos pontos negativos, poderemos mudar cada um deles. E reconhecendo nossos pontos positivos, nos sentiremos mais confiantes em nossas capacidades de conseguir o que quisermos, independentemente das críticas e opiniões alheias. E ainda que ninguém nos aprova, teremos autoconhecimento suficiente para nós mesmos nos aprovarmos e principalmente nos amarmos. Que é a grande questão de hoje, né? É a autoaprovação e o autoamor. Aí, pessoal, quando a gente começa a se dar conta do que somos, esses impulsos do nosso inconsciente, ter essa visão de que somos muito mais levados por impulsos inconscientes, quando alguém sofrer de um processo obsessivo, por mais leve que seja, já vai ter consciência de que está sofrendo? Acredito. Porque também os processos obsessivos, eles atingem o inconsciente. Eles não criam em você algo que você não tem. Se a Viviane for um pouquinho egoísta, o que eles vão fazer? Inflar isso. Ativar. É. Potencializar, né? Exatamente. Aí a gente pode, de alguma forma, culpar o obsessor? Não. Eu acho que é uma coisa assim simples de entender é a questão do álcool, né? E do tabaco, das drogas, né? Se eu não tenho nenhuma proximidade com o cigarro, por exemplo, dificilmente algum espírito vai se aproximar de mim, né? Que queira fumar essas coisas, porque não tem nada ali, né? Que interessa, que ele vai se beneficiar daquilo, né? Eu acho que tudo é assim, né? É a você sintonizar a estação, né? Exatamente. Mas quanto mais você se conhece, mais você vai percebendo. Isso, e vai tendo controle até do pensamento, né? Você vai percebendo o que é seu, o que não é seu. Porque todos nós somos uma montanha-russa de emoções, pessoal. É impossível você só estar sintonizado com o bem, com a harmonia, o tempo todo. Nós ainda sofremos muitas quedas vibracionais, às vezes ficamos tristes, às vezes ficamos com raiva,
uma série de sentimentos. E como Kardec falou, nós somos muito mais influenciados pelo mundo espiritual do que a gente pode supor. Só que a gente sofre influência tanto para o bem como para o mal. Então, aonde que você quer se sintonizar? Né? Nossos sentimentos são partes importantes da nossa vida. Se permitirmos que eles fluam em nós, então saberemos o que fazer e como nos conduzir diante das mais variadas situações do cotidiano. O que é fluir em nós? É você olhar de fora, como se os nossos pensamentos e sentimentos fossem os carros passando. Você olha como não fosse você olha de fora. Aí que você vai começar a perceber. Deu para entender, pessoal? Assista o documentário da Netflix sobre meditação, que vocês vão entender. Em virtude disso, não devemos esquecer de que quando nos respeitamos, mostramos aos outros como eles devem nos tratar, que é super importante. Se não nos aceitarmos, quem nos aceitará? Se não nos amarmos, quem nos amará? Está no Remédio e Prazeres da Alma. Então, é preciso ter autorrespeito, autoaceitação, integridade pessoal, autoconfiança, autoafirmação e autoamor. Benefícios da reforma íntima. Quando entramos no espiritismo, isso é muito importante, pessoal. De conhecimento que nos desperta, é o que a gente está fazendo aqui, né? Pessoa se sente vítima das circunstâncias externas, julgando culpa em vidas passadas, ele foi grosso comigo, por esse motivo agi assim. Quando o espiritismo entra em nós, assumimos o compromisso de modificar nossa forma de viver, deixando de responsabilizar os outros por nossas mazelas. Quando chamamos para nós a tutela do destino, responsabilizando-nos por nossos atos e escolhas. Quando o espiritismo sai de nós, descobrimos finalmente quem somos através do autoconhecimento. Conscientização de que podemos e somos capazes de efetuar mudanças significativas em nossa vida, conscientemente após contato com as nossas sombras. Sombras aqui são aquilo que a gente não gosta que apareça. São o lado sombrio. The dark side of the moon. Adquirimos maior tolerância conosco, vigiando melhor nossas escolhas. Claudinei gosta de Pink Floyd? Gosto de rock, sim. Só acho que os álbuns dele tá bastante depressivo, assim, sabe? Mas gosto. The Wall, né? O Muro. É uma outra época, né? É. Conhecer-se no convívio com o próximo, pessoal. É uma outra forma de se conhecer. Amar os outros é tarefa fácil, pessoal? A relação com os outros é o alicerce para todas as conquistas do espírito. Contato com os outros põe à prova todos os valores morais que se possuem. Lembra, a gente já estudou tudo isso. É no entrechoque do nosso meio social, com pessoas que pensam diferentes, nos setores de trabalho, no transporte coletivo, aquele que fura a fila, nos meios, aquelas pessoas que têm outros tipos de pensamentos religiosos. Tudo isso, como você lida com isso, faz também com que você se conheça, né? As máscaras, elas são necessárias para que estabeleçamos contato com o mundo exterior. Assumimos aparências que nem sempre correspondem àquilo que somos em essência. Então, necessárias e úteis no desenvolvimento da criança,
sistema útil de defesa. Não vai dar para passar tudo, vou passar só esse finalzinho aqui. Fazem-se imprescindíveis alguns requisitos para que seja logrado o autodescobrimento com a finalidade de bem-estar e de logros plenos. A saber, insatisfação pelo que se é, ou se possui, ou como se encontra, desejo sincero de mudança, persistência, no tentando, disposição para aceitar-se e vencer-se, capacidade para crescer emocionalmente. Então, o que a Joana traz para nós? Que se a gente está satisfeito pelo que se é, a gente vai querer mudar? Não, né? É a síndrome da Gabriela. Lembra da Gabriela? Eu sou mesmo assim. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Vou ser sempre assim. É. Quantas vezes a gente já não escutou? Quem quiser que me aceite do jeito que eu sou, porque eu não vou mudar. Né? Então, essa insatisfação consigo mesmo, não no sentido pejorativo, mas de querer melhor. Porque todo mundo quer ser feliz. Esse é um passo para ser feliz. A mudança, o aprimoramento. O importante e bonito no mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Isso está na Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Acabou, pessoal. Agora eu vou colocar só mais um vídeo e aí a gente termina. Estão ouvindo? Sim, ouvindo. Não. Agora não, estava. Não, eu parei, mas estão vendo a tela? Não, só escutando. Ah, então deixa eu parar aqui, stop share e começar de novo. Eu quero falar agora... Pus errado. Claro. E agora? Anete. Tá vendo? Tá, põe para rodar. Eu vejo que em muitos vídeos você... Estão ouvindo? Sim. Coloca a máxima, conhece-te a ti mesmo. Afinal, o que significa, qual o segredo por trás dessa simples frase? Conhece a ti mesmo. Nós poderíamos utilizar diversas abordagens, mas, em geral, na psicoterapia, nós verificamos que a maior parte dos nossos problemas são problemas imaginários. A não ser que você tenha uma lesão orgânica objetiva, que você tenha uma doença degenerativa, alguma coisa que se manifeste fisicamente, a maior parte dos nossos sofrimentos são imaginários. E quando eu digo imaginários, a pessoa ela pensa logo fazendo uma analogia entre imaginários e falsos. Não necessariamente. O seu problema é muito real. Mas qual é a sua origem? A sua origem está naquilo que você acredita. Porque a realidade não é objetiva. Nem o que você vê é objetivo. Uma das coisas que a ciência já descobriu é que entre os seus olhos, que são receptores para a luminosidade do ambiente, e o lobo occipital, onde você registra essa luminosidade, onde define o tamanho, o brilho, o contraste, nitidez, cor, todas as coisas que definem a forma, existe, posteriormente, a área interpretativa. Então, duas pessoas podem ver a mesma cena e, quando descrevem coisas absolutamente distintas. Por quê? Porque entre a visão e o seu entendimento, existe um fenômeno
que hoje é considerado fisiológico, chamado percepção. Percepção é aquilo que você filtra do ambiente em que você está. De maneira que muito do que nós enxergamos é interpretativo. Se é interpretativo, depende do seu referencial. E o seu referencial depende das suas crenças. E as suas crenças definem sua realidade. Em um dos nossos vídeos, eu falei sobre o poder mental, por exemplo. Como você alterar determinadas rotinas, o que é uma programação. Analisando como a mente funciona, nós rodamos de maneira inconsciente o que a gente chama de programas mentais. Programa mental é alguma coisa que você faz sem raciocinar, sem pensar, e que muitas vezes define o seu sofrimento. E nós podemos mudar essa programação? Sim. Mas o primeiro passo para mudar essa programação é tomar consciência de que ela existe. Uma vez tomada essa consciência, você tem o poder, e é um poder muito eficiente, muito eficaz de mudar a programação mental. Na verdade, você pode mudar a sua programação com relativa facilidade. Bom, então é fácil mudar isso? Sim. O difícil é você reconhecer que essa programação está em você. Porque muitas vezes, quando a programação entra num processo ativo, você é muito jovem e passa a repeti-la constantemente e perde a noção de como ela entrou, por que entrou. E, diante disso, você passa a gerá-la de maneira automática, causando muito sofrimento. Então, o primeiro passo para você mudar a sua programação e, com isso, o seu destino, é descobrir qual é a programação, quando ela entrou. Existem várias técnicas, tem um dos vídeos que nós falamos a respeito, e que você pode, sim, começar o processo do autoconhecimento, que é o que lhe dará a verdadeira liberdade. Para superar barreiras, para alcançar objetivos, para alterar totalmente a sua realidade, você precisa entender quais são as crenças que dão origem a essa realidade. E uma vez identificadas essas crenças, você tem o poder de mudá-las. Porque crer é o que define o que você é. Logo, você pode mudar o que você é, mudando aquilo que você crê. Olá, que bom que você ficou aqui. Eu procurei trazer assim várias facetas sobre o conhece de ti mesmo, porque são muitas coisas que podiam ser exploradas. Quem gostaria de falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Maria Filomena? Você sempre tão quietinha. Nossa, participei bastante hoje. Não, mas é do ex também. Sabe que eu até ia pedir para você colocar, eu estava assistindo de novo. Qual? Esse da Nete Guimarães. Eu coloco no grupo, pode ser? Sabe por quê? A Nete Guimarães, ela entrou assim num processo com essa coisa de reprogramação mental. Então, esse vídeo faz parte de uma série de outros. Uns 4 vídeos. E aí eu posso colocar esse vídeo para vocês no grupo, e aí vocês vão procurando os outros. Que ela fez uma live contando que ela tinha dislexia e como que ela conseguiu lidar com essa reprogramação mental. Né? Então, eu coloco para você, tá bom, Maria Filomena, no grupo? Eu gostaria de Isso não é coisa do acaso. repensar. E aí, Noeli? Os bastidores, obsessão. Oi? Quer falar alguma coisa? Não, acho que não. Tem muito que pensar. Também penso isso. Tem muito Deixou todo mundo quietinho agora. O Paulo também está muito quieto, Paulo. É complicado quando a gente
é meio que a gente olha no espelho, né? E a gente olha no espelho e vai ver o quê, né? Será que a gente vê o que a gente quer ou a gente realmente vê o que precisa? Então, muitas vezes eu acho que a gente acaba se enganando também, se escondendo, né? Escondendo muitas coisas aí no nosso subconsciente. E não é fácil a gente olhar e ver que você não é aquela coisa que você de repente gostaria de ser, né? Que você tem muitos defeitos, que você erra a todo momento. Então, é difícil você olhar para o espelho e se apontar, né? Falar, olha, opa, aqui eu tenho que melhorar, aqui eu tenho que melhorar, eu estou fazendo isso de errado. Então, é um trabalho bastante árduo. E, assim, como você disse, as leituras, né, da Joana realmente é pauleira, né? Dá umas pancadas, assim, a hora que você está lendo, você fala, nossa, que texto acolhedor, né? Você fala assim, poxa vida, De acolhedor não tem nada, né? é uma pancada, assim, mas é legal, porque é isso mesmo, né? É, ou você realmente encara, né? Ou você fica se enganando, você acaba se enganando. E nós temos uma tendência a nos enganar, o cérebro tem uma tendência a se enganar, né? O cérebro não gosta de sentir dor, de sentir medo, não gosta de tudo que é desconfortável. Então, quando a gente começa a observar isso e começamos a sentir desconfortável, de certa maneira, o cérebro começa a entrar também num processo de falar assim, opa, você quer mesmo ver isso daí, né? Então é difícil, realmente é um tema bastante difícil. Hoje, eu tenho umas aulas que tenho que fugir um pouco do meu estado nato, né, que é a matemática, que eu trabalho com projeto de vida no colégio. E aí a gente estava falando com os alunos, uma roda de conversa, né, com os alunos, sobre a questão de medo, né? O medo, e aí a questão do medo real, do medo imaginário. E isso que a Anete falou, por exemplo, da questão de muitas vezes ser algo que é imaginário, não significa que não seja, que seja falso, né? Porque nós criamos essas situações muitas vezes. E e eu acho que cabe a nós enfrentarmos isso daí, né? Muitas vezes, na verdade, acho que todas as vezes é difícil você olhar. E aquela constância, né, de você a todo momento ficar pensando. Mas é incrível como a gente acaba, se você não tem uma disciplina, né, muito forte, você acaba sempre fugindo um pouquinho, sempre escapando, né? E a tendência é você sempre escapar pela tangente. Mas é meio por aí. Eu também sinto muita dificuldade nisso. Todos nós. E às vezes o freio é o outro, né? Que fala, que põe um freio na gente. Então, às vezes é você olhar uma situação que acontece com o outro e você, de repente, conseguir identificar em você também, né? Falar, opa, peraí, eu também, de vez em quando, faço umas cagadas como essa, né? E aí eu acho que você começa a tomar consciência. Então. É um passo já, né? É um passo. Com certeza, pessoal, porque a gente não pode se esquecer que a gente não deve exigir demais da gente também, né? Nós temos, o que importa é o caminho, né? E não a chegada. Nós estamos no caminho. E uma encarnação para a gente é apenas, na nossa evolução, são minutos, às vezes segundos no nosso caminho, né? Então, que a gente aproveite bem esses segundos, esses minutos, da melhor forma, mas não perdendo a consciência que estamos caminhando, né? E não exigir, ninguém pode dar aquilo que ainda não desenvolveu em si. E é isso.
Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Quer falar, Osibéria? Não, está tudo bem explicadinho. Eu acho que eu vou refazer o programa do ano que vem. Está muito diferente. Legal. Legal. Então, pessoal, se ninguém quer falar mais nada, a gente pode partir para as nossas vibrações. É com você, Renata. Tá. É que eu tô meio muda aqui ainda, só pensando em tudo que foi falado. Muita informação, né? Pois é, tô tentando digerir aqui. Acho que é melhor aumentar o número de aulas. Tem muita coisa para a gente aprender, não é verdade, Renata? É que o segundo ano, Osibéria, é filosófico, então... Maravilha, eu adoro. Né? Não sei se porque eu fiquei de castigo bastante tempo no segundo ano, né? E eu adoro muito as leis morais, tem tanta coisa. E agora com a Joana apresentando, né, muita coisa, e o Haroldo também dissertando coisas que a gente não faz ideia, né? Ele escafucha lá não sei onde, traz. Não dá. Tem 24 horas do dia, representam poucas até, para o volume grande que nós temos de oportunidades, né? Para aprender. Vamos pensar, o ano que vem, ao invés de ter esse número de 18, vamos ter 36, e aí para frente, né? Verdade. Vamos lá. Bom, vamos nos sentar confortavelmente, vamos fechando os nossos olhos, vamos respirar profundamente, vamos acalmando os nossos pensamentos, e assim unir nossos melhores sentimentos, elevando-os a Deus e ao nosso Mestre Jesus. Vibrando assim, enviando os nossos sentimentos de paz, de amor e harmonia. Vamos vibrar pelo nosso planeta, em especial ao nosso país e aos nossos governantes. Vibremos pela paz, pela fraternidade, para que todos se percebam como irmãos. Vibremos também pela confraternização entre as religiões, por todas as crianças e adolescentes, para que sejam orientados no caminho do bem. Vibremos para os idosos, levando conforto e esperança, pelos enfermos do corpo e da alma, enviando-lhes paz e coragem, para que reúnam forças de superar suas dificuldades. Vibremos por nossos parentes e amigos queridos, para que possam ser envolvidos pela luz de Jesus. Vamos vibrar por nossos lares, visualizando a luz de Jesus entrando em cada cômodo, preenchendo todo o ambiente de paz, harmonia e muita saúde, envolvendo cada um que lá estiver, refazendo nossas energias. Continuando a vibrar por esta casa de oração e estudo e por todos os seus colaboradores, pelas águas do nosso recinto, para que a espiritualidade possa nela depositar o que for necessário a cada um de nós. E vibremos por nós mesmos, para que continuemos a perseverar no caminho do bem e da coragem, para que consigamos promover nossa reforma íntima. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos mais uma vez agradecendo a Deus pela oportunidade, elevando nossos pensamentos, sentindo as energias benéficas que recaem sobre cada um de nós nesse momento, nos encorajando, nos fortalecendo, potencializando em nós a nossa capacidade de compreensão das leis de Deus, nos ajudando a refletir sobre nós mesmos e aproveitando o tema dessa noite, que possamos, no lugar de olhar o outro, primeiramente verificar em nós os nossos defeitos, as nossas más tendências,
tendo a humildade de reconhecê-los, para assim iniciar o processo da autoiluminação, e que possamos aplicar a regra de ouro, que antes de criticar os outros, verificar se nós mesmos praticamos aquele mesmo ato, e assim seguir em frente, melhorando a cada dia nós mesmos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, e nos ajude a estar contigo em todos os momentos, porque sabemos que estás conosco. Que possamos ter uma excelente semana e estarmos aqui de volta na próxima quinta-feira. Graças a Deus e graças a Jesus, assim seja. Que assim seja. Pessoal, vamos fazer a escala para a próxima.